Existe uma estratégia de negociação que uso todos os dias. É extremamente simples, incrivelmente confiável, e o motivo pelo qual consigo obter lucros consistentes no mercado. A estratégia que vou compartilhar com você hoje é tão simples que até mesmo um iniciante não conseguirá errar. Vou mostrar a estratégia completa, juntamente com 3 passos simples sobre como executá-la. E depois mostrarei exemplos reais de negociação que você poderá usar em tempo real. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos direto ao vídeo. Como vocês podem ver aqui, no último mês, lucrei mais de $65 mil. Logo abaixo, está o meu gráfico de lucro, perda e perda, PNL, do dia 15 de junho até o dia 15 de julho, data em que estou gravando este vídeo. Então, vejam meus resultados. Mas a verdadeira questão é, como vocês podem fazer o mesmo? É exatamente isso que vou compartilhar com vocês neste vídeo. O objetivo é mostrar como obter lucros consistentes usando uma estratégia simples e comprovada nas primeiras 2 horas de abertura do mercado. Vocês aprenderão uma estratégia de negociação repetível e mecânica, e o melhor de tudo, ela não exige compras diárias nem indicadores sofisticados e funciona todos os dias. Essa estratégia elimina o trabalho repetitivo das suas negociações, permitindo que você se concentre apenas em executar a configuração todos os dias. Então, qual é essa estratégia? E essa estratégia pode ser dividida em 3 etapas simples. Primeiro, vamos analisar a primeira vela. E por que ela é muito importante para o trading. Os diferentes tipos de time frames que podemos usar ao operar com essa estratégia. Como o de 1 minuto, 4 minutos ou 15 minutos, os diferentes modelos de entrada que podemos usar, como possíveis rompimentos e retestes ou configurações de reversão, e diferentes tipos de confluências que podemos usar para aumentar a probabilidade de sucesso ao operar com essa estratégia. Em seguida, vamos analisar entradas, stops e alvos, e, finalmente, vamos ver alguns exemplos e exatamente como executar essa estratégia em tempo real. Essa estratégia consiste em operar dentro de faixas de preço. Como você pode ver aqui, marquei o topo e a base da faixa, que considero a máxima e a mínima, e que serão nossos níveis externos. Como você pode ver, neste caso temos uma faixa de preço muito grande e operar dentro dessas faixas pode ser muito difícil, especialmente se a faixa for muito ampla. Então, em que devemos nos concentrar? Devemos nos concentrar na primeira vela da nova sessão de mercado. Em vez de nos concentrarmos nessa faixa de preço muito ampla, vamos procurar a máxima e a mínima da primeira vela da nova sessão de mercado. Neste caso, temos a máxima e a mínima da vela de abertura. O preço está baixo e isso é o que chamamos de faixa de abertura, e isso será muito importante porque a faixa de abertura de uma nova sessão de mercado tem muita liquidez. Portanto, essas serão as áreas que procuraremos para potenciais oportunidades de negociação. A próxima pergunta que me fazem é: qual sessão devo observar? A sessão de Londres, a sessão de Nova York ou a sessão asiática? Essas são as 3 principais sessões que você deve observar se estiver negociando ações, forex ou futuros. Basicamente, essas são as 3 sessões que sempre considero: a sessão de Londres, o after hours ou pré-mercado, a sessão de Nova York, que ocorre durante o horário de mercado, e a sessão asiática, que é o after hours. Então, a principal sessão em que me concentrarei será a sessão de Nova York. A sessão de Nova York abre às 9h30 da manhã, horário padrão do leste do EUA. E o motivo pelo qual nos concentraremos na sessão de Nova York é porque essa sessão tem a maior volatilidade e liquidez. Portanto, essa é a sessão que preferimos para procurar a faixa de abertura. Você também pode usar outras sessões, como a de Londres e a da Ásia. Mas, na minha experiência, a sessão de Nova York será a melhor opção para identificar a faixa de abertura na primeira vela. Então, depois de identificarmos as sessões de mercado, o que queremos fazer é marcar a primeira vela às 9h30 da manhã. Horário padrão do leste do EUA. Tudo o que faremos é marcar a máxima e a mínima da primeira vela que se forma às 9h30 da manhã. Horário padrão do leste do EUA. A próxima pergunta é: qual período gráfico devemos escolher? Temos o de 15 minutos, o de 5 minutos e o de 1 minuto. Essas são as melhores faixas de abertura que você pode escolher para operar no mercado. Qualquer intervalo acima de 15 minutos será muito amplo. Portanto, temos à esquerda as máximas e mínimas de 15 minutos. No meio as máximas e mínimas de 5 minutos. E, à direita, as máximas e mínimas de 1 minuto. Essas são as faixas de abertura, correspondentes aos diferentes períodos de tempo que utilizamos.
Assim, dependendo do período de tempo em que você opera, a faixa de abertura que você escolherá será diferente, e existem critérios diferentes que você deve considerar. Ao operar no período de 1 minuto versus 15 minutos, a melhor opção para a maioria dos traders iniciantes é usar a faixa de abertura de 15 minutos, pois é a que tem maior liquidez e também a que permite usar todos os outros períodos de tempo em combinação, o que proporciona a faixa de abertura com maior probabilidade de sucesso. Então, primeiro passo, marque a máxima e a mínima da primeira vela de 15 minutos da abertura da sessão de Nova York. Como você pode ver, temos aqui a máxima e a mínima da sua faixa de abertura no gráfico de 15 minutos. Segundo passo, espere que o fechamento da vela de 5 minutos esteja acima ou abaixo da faixa de 15 minutos. Como você pode ver aqui, temos a máxima e a mínima da nossa faixa de 15 minutos. Atualmente, estamos no gráfico de 5 minutos, então, como você pode ver, o fechamento da vela de 5 minutos está acima da máxima da faixa de 15 minutos. Se estivermos procurando por uma tendência de baixa, será o oposto. Esperaríamos por um fechamento da vela de 5 minutos abaixo da mínima da faixa de 15 minutos. Terceiro passo, vamos para o gráfico de 1 minuto e procuramos por entradas de continuação. Como você pode ver, o que marcamos aqui é a máxima e a mínima da sua faixa de preço de 15 minutos. Agora, assim que conseguirmos romper a máxima da faixa de preço de 15 minutos com o fechamento da vela de 5 minutos, podemos procurar entradas no gráfico de 1 minuto. Para acompanhar a continuação da alta, existem 3 tipos diferentes de entradas que podemos procurar. A primeira entrada, neste caso, é o que chamamos de rompimento ou quebra da faixa de abertura. Assim que a vela de 5 minutos fechar, podemos procurar entradas em gráficos menores. Quando tivermos uma vela forte fechando acima da nossa faixa de abertura, podemos procurar posições de compra. Quando tivermos uma vela forte fechando abaixo do stop loss, podemos procurar uma continuação da alta. Este é o cenário número 1. O cenário número 2 é o reteste. Então, em vez de procurar o rompimento da faixa de abertura, procuramos o rompimento, o reteste e a continuação da alta. Este é o meu modelo de entrada favorito e o que uso consistentemente. Nosso terceiro modelo de entrada é uma configuração de reversão. Podemos ficar de olho nisso, porque normalmente, se a faixa de abertura falha e o preço rompe para baixo, o que acontece é que ele testa novamente ou, na verdade, empurra para baixo. Então, se vocês quiserem um vídeo completo e detalhado sobre como operar reversões, deixem um comentário abaixo e falaremos sobre configurações de reversão quando se trata de operar na faixa de abertura. Dito isso, acabamos de revisar os 3 modelos de entrada diferentes que podemos procurar, juntamente com os 3 passos de como operar na faixa de abertura. Vamos a exemplos reais e ver exatamente como isso se parece em tempo real e como podemos usar isso para entrar e gerenciar nossas posições. Vamos lá. Como você pode ver aqui, estamos no meu primeiro exemplo do dia. O que vou fazer agora é marcar a máxima e a mínima da primeira vela de 15 minutos. Atualmente, estamos em uma posição bastante otimista, pois estamos acima das máximas do dia anterior. Podemos marcar esses pontos e agora passar para os prazos menores. O que queremos fazer agora é esperar que o fechamento da vela de 5 minutos fique acima ou abaixo da faixa de abertura de 15 minutos. Vamos analisar o fluxo de ordens. Como você pode ver aqui, estamos rompendo a faixa de 15 minutos no gráfico de 5 minutos. Agora você pode passar para o gráfico de 1 minuto. Como você pode ver, estamos aqui no gráfico de 1 minuto com a Tesla. Acabamos de romper a máxima da faixa de 15 minutos. Você pode ver que estamos tendo um bom movimento impulsivo para cima, deixando para trás o que eu chamo de gap de alta. Sempre que o preço deixa um gap de alta, isso é um forte sinal de que o preço continuará subindo para cima. Neste caso, existem 2 modelos de entrada diferentes. Podemos procurar o rompimento ou o reteste. Neste caso, vamos procurar o rompimento. O que faremos é esperar que este candle forme um gap de alta. Podemos entrar comprados no fechamento deste candle com um stop no rompimento abaixo do segundo candle que formou o gap. Agora, o que podemos procurar é um retorno de risco fixo de 1 a 2 para cima. Como você pode ver ali na Tesla, tivemos um rompimento excelente da sua faixa de 15 minutos e uma continuação da alta. Neste caso, a entrada no reteste também teria funcionado muito bem quando você está operando o rompimento da faixa de abertura. O que você quer ver é uma forma de deslocamento mostrada no gráfico por um gap de alta. Esta é uma das melhores formas e uma das melhores maneiras de operar na faixa de abertura. Porque, como vocês verão, às vezes o preço não cai para o reteste. Especialmente se o movimento for muito otimista e você tiver um gráfico em um período maior para o qual espera que o preço se mova. Então, o que eu quero que vocês façam é testar novamente os 3 modelos de entrada diferentes que mostrei neste vídeo. Agora, vamos para o próximo exemplo. Como vocês podem ver, meu próximo exemplo é da Nvidia e vamos marcar a máxima e a mínima da faixa de abertura, novamente aqui no gráfico de 15 minutos.
Agora, vamos para o gráfico de 5 minutos. Aqui na Nvidia, o que eu gosto de ver é o fechamento da vela de 5 minutos. Acima da máxima da faixa de 15 minutos ou o fechamento da vela de 5 minutos. Abaixo da mínima da faixa de 15 minutos para indicar continuação da queda. Vamos analisar o fluxo de ordens. Então, agora você pode ver que a Nvidia está se movendo para cima, rompendo a máxima da faixa de abertura de 15 minutos aqui. No gráfico de 5 minutos, com esse forte fechamento da vela de 5 minutos. Agora, vamos para o gráfico de 1 minuto. Como você pode ver aqui, a Nvidia está tendo um bom movimento de alta. Agora acima da faixa de 15 minutos aqui no gráfico de 1 minuto. Veja que os compradores estão entrando aqui com base na mínima desta vela também. Agora, o que podemos fazer é procurar um reteste com um stop loss nessa quebra da mínima da estrutura e agora podemos esperar uma correção de 1 a 2 dias para cima. Agora vamos analisar o movimento do preço. Como você pode ver, na Nvidia, tivemos um reteste sólido da sua faixa de 15 dias. Podemos ver que conseguimos manter esse nível, de forma consistente, impulsionando a alta. Um ponto importante, como você pode ver aqui, é que optamos por esperar pelo reteste e por uma forte ação do preço. Neste caso, pois não havia um gap de alta, ou seja, não havia oportunidade de rompimento. Então, se não estamos buscando um rompimento, vamos buscar o reteste e esperar por uma forte ação do preço. Como você pode ver, os compradores entraram em ação logo após o nosso nível-chave, dando continuidade à alta em direção à máxima do dia e acima dela. Agora, vamos ao último exemplo de hoje. Como você pode ver, estamos no meu último exemplo, o QQQ. Como sempre, vamos marcar a máxima da faixa de abertura e o candle da faixa de abertura. Aqui, gráfico de 15 minutos. Agora, podemos ir para o gráfico de 5 minutos. Agora que estamos no gráfico de 5 minutos, vamos esperar pelo fechamento de uma vela forte de 5 minutos acima do topo da faixa ou abaixo do fundo da faixa. Agora, vamos analisar o fluxo. Aqui, você pode ver que fomos do topo da faixa até o fundo. Muitas vezes, quando se opera os principais índices e não há uma tendência clara em prazos maiores, geralmente se observam muitas reversões à média. Então, vamos para prazos menores. Por enquanto, no gráfico de 1 minuto, como você pode ver aqui, o que procuraremos é essencialmente um reteste abaixo de 6.260 para essa potencial continuação da tendência de baixa. Como vocês podem ver aqui no gráfico de opções QC, inicialmente buscávamos uma continuação da tendência de baixa, mas tivemos um reteste imediato. Estávamos buscando novamente a mínima da faixa de 15 minutos para tentar uma continuação da queda. Mas imediatamente vimos os compradores entrando em ação e impulsionando o preço de volta para cima. Portanto, com base na ação do preço de hoje, é muito provável que não haja continuação da tendência, considerando a faixa de preço que estabelecemos desde o topo até a base. Sabemos que provavelmente será um dia de consolidação, então não devemos procurar oportunidades de negociação em relação à continuação da tendência. O que temos neste caso é o que chamamos de configuração de reversão. E a configuração de reversão é algo que você pode procurar, especialmente se os mercados estiverem consolidados. Vamos analisar o fluxo de ordens para ver se há alguma oportunidade potencial de reversão à média. Como vocês podem ver aqui, finalmente tivemos uma quebra de estrutura. Este foi o topo inferior que se formou nos mercados. Assim que conseguirmos romper acima deste topo inferior com deslocamento, este será o nosso nível-chave para uma potencial reversão de alta. Podemos marcar este topo de vela em direção ao corpo e o que procuraremos é a configuração de reversão potencial, arriscando a partir da mínima do movimento para continuar o movimento de alta em direção à máxima do dia e acima dela. Vamos ver se o preço cai em direção ao nosso bloco de ordens. Como vocês podem ver aqui, o preço está caindo em direção ao nosso bloco de ordens. Temos aqui também a nossa vela de confirmação. É aqui que podemos entrar comprados com um stop loss para romper abaixo do fundo deste nível. Agora, o que podemos procurar é um take profit subindo em direção à máxima do dia. Vamos analisar o fluxo de ordens. Como vocês podem ver, demorou um pouco, mas finalmente atingimos o nosso nível-chave máximo do dia perfeitamente e foi exatamente aí que o mercado reagiu um pouco. Como podem ver, este foi um bom exemplo de uma configuração de reversão. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre como operar reversões, deixem um comentário abaixo e eu farei um guia completo sobre como operar configurações de reversão usando a faixa de abertura. Eu pessoalmente prefiro as configurações de continuação, mas sei que muitas pessoas que operam índices no Forex, principalmente, encontram muito mais reversões à média, então procuram configurações de reversão com mais frequência. Já eu procuro configurações de continuação em prazos maiores. Dito isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, agradeceria se deixassem um like e se inscrevessem no canal. Até a semana que vem com um novo vídeo. Paz!